Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que cuida de nós. Buscai sempre a sua vontade, pois os seus planos são sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Aquele que nos ensina, não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Não vos deixarei órfãos. Aleluia. Aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que nos mantém firmes e vigilantes, aonde a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. No espírito, que é a verdade de retidão, ainda que não se expresse, não é por meio de palavra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aquele que tudo aquilo que pedir, a palavra diz: pedir e sereis atendidos, recebereis, porque ele é aquele que é chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta, e tampouco não se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Muitos não recebem porque pedem por motivação errada. Maldito aquele que usa dessa sabedoria para aquilo que é terreno, mas melhor para aqueles que perseveram dia após dia, buscando sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele agrada daqueles que vivem segundo o reino. Por isso os planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que rejeitam, seus planos são frustrados. Ele frustra as intenções dos que acumulam iniquidade, assim a palavra diz. Mas ama aqueles que amam a equidade, que seguem na imparcialidade, que exerce o direito da verdade, que amam o prêmio da justiça. São fartos aqueles que, na verdade, necessário, requer alcançar um alimento sólido, aonde saciado daquele que é do alto, numa estatura mediana, antes tem fome e sede de justiça e serão fartos, assim a palavra nos diz. Por isso perseverai, vigiai e orai sem cessar e meditai na palavra de Deus de dia e de noite. O ungido de Deus Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. O alfa, o ômega, o sim, o amém, aqueles que o alcançam, alcança a paz que excede todo o entendimento, e o entendimento sempre desviar do mal, sujeitando ao seu espírito e resistindo à maledicência, e ele fugirá de vós, assim nos diz o Senhor. Por isso, até aqui nos ajudou o Senhor, e o amanhã a ele pertence, e ele é aquele que sempre nos acrescenta aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Fiel e verdadeiro aquele do qual nós depositamos a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.